Uma das maiores tragédias do Brasil completa hoje 50 anos. O incêndio no edifício Joelma, no centro da capital paulista, matou mais de 180 pessoas. O caso fez mudar as normas de segurança no país. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. Era comecinho da manhã do dia 1º de fevereiro de 1974, quando o fogo começou no 12º andar do edifício Joelma e se alastrou rapidamente. O incêndio foi provocado por um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado. A construção era nova, havia sido concluída 2 anos antes do incêndio, em 1972. No prédio trabalhavam funcionários de um banco. Os carpetes, forros de espuma e divisórias de madeiras contribuíram para que o fogo se alastrasse rapidamente. Em apenas 30 minutos, as chamas chegaram ao 23º andar, impedindo que as pessoas fugissem. As imagens mostram o desespero de quem conseguiu ser socorrido e de quem esperava por notícias de colegas e parentes. Cerca de 750 pessoas, a maioria funcionários do banco, estavam nos andares atingidos pelas chamas. Mais de 300 pessoas ficaram feridas e mais de 180 morreram após o fogo começar no prédio Joelma. A tragédia aconteceu 2 anos depois de outro grande incêndio que matou 16 pessoas no edifício Andraus, também em São Paulo. Os 2 casos fizeram com que as autoridades avaliassem mudanças na legislação para fiscalizar construções e medidas de prevenção mais rigorosas passaram a ser exigidas em novas obras. Em 1978, foi editada a norma regulamentadora de número 23 do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata sobre os equipamentos de combate a incêndio necessários em prédios. A norma passou a exigir que todas as empresas deverão possuir proteção contra incêndio, saídas suficientes para a rápida retirada das pessoas, equipamentos suficientes de combate ao fogo, além de pessoas preparadas para combater as chamas. Também passou a ser exigida a instalação de portas corta-fogo. Atualmente, alguns estados brasileiros, como São Paulo, têm leis específicas sobre a segurança de estruturas em situações de incêndio. Nos estados que não têm leis próprias, se aplica o Código de Defesa do Consumidor, que se baseia nas normas estabelecidas pela ABNT. Bom, e agora, para explicar melhor a legislação que trata da segurança contra incêndios, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça o advogado e membro da Comissão de Direito Condominial da OAB Distrito Federal, Bruno Dias. Seja muito bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rafaela. Grato por estar aqui. Prazer é nosso em recebê-lo e falar sobre esse tema, né, tão importante que há 50 anos a gente viu que, a partir do edifício Joelma, as autoridades se movimentaram. Na época, São Paulo editou um decreto e, a partir daí, são inúmeras normas, né? Eu queria que o senhor destacasse quais as principais, sobretudo no âmbito federal, né? Porque cada estado tem a sua legislação própria, não é isso? Exatamente, Rafaela. Nós temos em âmbito federal a Lei 13.425, que ela normatiza as questões gerais relacionadas à segurança das instalações. Todavia, Rafaela, essa situação trágica que aconteceu no edifício Joelma trouxe uma mudança significativa na questão urbanística das cidades. Então, por exemplo, um engenheiro hoje, quando ele vai fazer um projeto, ou um arquiteto, necessariamente ele tem que recorrer às normas da ABNT, as NBRs, que são diversas que temos emanadas. Cada estado também possui os seus decretos, ou seja, emanados pelos governadores, regulamentando a questão da segurança. E o que ocorre em caso de descumprimento? O senhor cita o respeito a essas normas numa obra que eu faça na minha casa ou é uma obra mais robusta? Olha, relacionado a obras edilícias, um exemplo, vamos citar aqui um apartamento. Cabe ao síndico ele solucionar os problemas relacionados à segurança das instalações. Então, ali nós estamos falando de incêndio, né? Então, tem todo um arcabouço que seria o quê? Mangueiras contra incêndio, os extintores, os sistemas de sprinklers, que a gente chama de chuveiros eletrônicos, né? Temos também a questão relacionada a sinais sonoros,
Então, isso cabe ao síndico, mas nós, moradores, enquanto morador, dentro da minha residência também, eu também sou responsável por essa segurança. Todavia, é muito negligenciada justamente a questão do quê? A questão da prevenção. E tem um lema do Corpo de Bombeiros que falhou a prevenção, necessariamente vai acontecer um incidente e possivelmente gerar vidas serão perdidas. O síndico ou, enfim, o responsável pela administração do prédio, eles podem ser responsabilizados por um incêndio se os órgãos competentes observarem que alguém falhou ali? Excelente pergunta, Rafaela. Quero dizer que sim, tanto civilmente quanto criminalmente. Por quê, Rafaela? Explique e justifico. Veja bem, todo condomínio, seja ele residencial, seja ele empresarial, temos que ter o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é mais conhecido como AVCB. Ele é feito anualmente, essa vistoria. Então, o Corpo de Bombeiro de cada estado, ele vai o quê? Ele vai justamente vistoriar, verificar, e em caso de uma omissão do síndico ou do administrador, ele pode responder civilmente e criminalmente, caso venha alguma pessoa a perder a vida, tá certo? Então, é algo muito importante. Doutor Bruno, o zelador do prédio ou porteiro, por exemplo, eles precisam ser capacitados para ajudar ali numa situação de emergência? Excelente pergunta, perfeito. Agente de portaria e zeladores, mediante a Classificação Brasileira de Ocupações, chamada CBO, emanada pelo Ministério do Trabalho, eles não somente podem, como devem, Rafaela. Por quê? Porque ele ali é o primeiro agente a combater um princípio de incêndio. E ele tem que ter essa destreza e tem que ter essa capacidade operativa para poder solucionar esse problema, né? Primeiramente, se for algo simples, ele resolve ali. Caso evolua, Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, Polícia Militar e por aí vai, tá certo? No início da entrevista, o senhor citou uma lei federal que é conhecida como a Lei da Boate Kiss, né? Ela ganhou esse apelido porque foi criada em referência àquela tragédia que nós vimos em Santa Maria. No Brasil isso é muito comum, né, doutor Bruno? As legislações, as normas, decretos, eles surgem após grandes tragédias. E ela visa proteger não só o estabelecimento comercial, mas o edifício, ela abarca tudo isso, né, como o senhor colocou. Rafaela, essa é uma lei muito importante. Veja bem, ela também caracteriza a questão das fiscalizações que foi dada a competência para o Corpo de Bombeiros. Então, por exemplo, o Corpo de Bombeiros também pode ser responsabilizado em caso de uma tragédia, tá certo? Não só o síndico ou o administrador. Essa lei é muito importante. Ela também trouxe diversos dispositivos de segurança. Então, por exemplo, empreendimentos acima que em seu interior tem acima de 100 pessoas, tem que ter um determinado nível de segurança relacionado a incêndio, tá certo? A outra situação é relacionado a estruturas. Por exemplo, lá na Boate Kiss, o que mais ficou provado lá, Rafaela? Foi justamente que não tinha dispositivos para as pessoas saírem, né? E assim, a investigação comprovou lá que uma das pessoas ainda ficou segurando a porta porque não tinha o dispositivo sonoro avisando incêndio, ou então pelo menos aquele apito, como a gente vê nesse estúdio aqui, né? Eu já consegui, ao adentrar, eu consegui visualizar que aqui nós temos perfeitamente esses sistemas de segurança, tá certo? Que bom, doutor Bruno chegou aqui, viu? Estamos devidamente certificados. Doutor Bruno, muito obrigada pela sua participação, pelas orientações, viu? Boa tarde para o senhor e até a próxima. Boa tarde, agradeço e à disposição.